Sabe qual é o grande problema de ter várias cabeças super poderosas e envolventes num projeto só? Eles brigam. E muito. E esse vai ser o desenrolar da história desse vídeo. Um especial, um bônus pra vocês. Vocês já assistiram nosso vídeo de sexta-feira 13? Então agora vocês vão ter um pouquinho mais. Sexta-feira 13, na perspectiva de Tom Savini. Não sabe o que é Tom Savini? Espere e olhe. Depois da vinheta. Gostei. Gostou? Gostei. Oi, eu sou a Leia. E eu sou o Gerson. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Cine Comando. Vocês gostaram aí do vídeo de sexta-feira 13? Esse aqui é um vídeo bônus, mas porém não menos importante, porque vamos falar sobre a grande participação de Tom Savini. Os grandes personagens desse vídeo é o Tom Savini, obviamente, Sean Cunningham, que é o diretor, e o Victor Miller, que é o roteirista. Infelizmente, o diretor e o roteirista brigam até hoje por direitos autorais envolvendo Sexta-feira 13 e o nosso querido Jason. E isso é um grande problema porque isso acaba congelando a franquia. Por muitos anos ficamos esperando aí, né, um filme novo de Sexta-feira 13. Desde 2009. Então são mais de 10 anos esperando um projeto novo de Sexta-feira 13. Tá lá no fundo do lago lá. Tá com a corrente, tá demorando. Então, eles continuam nessa luta e recorre, só que já temos meio que um parecer do juiz. Sean Cunningham ficou com o Jason, direitos autorais do personagem, porque querendo ou não, o Victor Miller, ele não tava na sequência, né? Ele só tava nesse Sexta-feira 13 de 1980. E aqui, o foco é a Pamela Voorhees, e não o Jason. Jason, ele é uma criança, ele não era o que ele se tornou depois. E o mais interessante, pessoal, que falando sobre esses personagens, a gente precisa entrar na história falando sobre Tom Savini, que é o personagem central desse vídeo. E por que eu falo deles pra falar do Tom Savini? Porque Tom Savini, ele contribuiu muito com o que Sexta-feira 13 se tornou e como ele foi moldado. Afinal, a gente tá falando de um filme que não teve um roteiro pronto. Então, logo, tudo que vinha de ideias eram compartilhadas entre eles. Então, cada um contribuiu com uma parte, foi fundamental. Leia, tu conhece Tom Savini? Aquele que queria uma TV grande? Sim, é o cara que queria TV grande, mas não só isso, tá? Ele era um cara que fez muita prótese, é o cara responsável aí pra fazer com qualidade as ceninhas das carninhas pra moer no filme que a gente tanto gosta. E também é um cara que interviu em diversas ideias e fez muita coisa mudar em Sexta-feira 13. Porque pra começar, o filme ele tinha um orçamento de 125 mil. E não era suficiente para bancar tudo que eles queriam fazer. Infelizmente, naquele mesmo ano já tinha outro filme em desenvolvimento e eles queriam utilizar o mesmo nome, Sexta-feira 13. E aí, com muita preocupação, Sean Cunningham foi lá correndo, pediu para fazerem um logo para divulgar na mídia, né? E fizeram e obviamente um monte de tubarão apareceu. E um deles foi a Paramount, que ofereceu, né, um orçamento. Eles precisavam de 500 mil e eles queriam comprar por mais de 1 milhão. E eles aceitaram, acabaram cedendo porque não tinha jeito. Eles precisavam desse orçamento de pelo menos 500 mil para conseguir fazer o filme acontecer. Porque graças a Paramount, eles conseguiram exibir em mais de 700 cinemas nos Estados Unidos. A Warner foi responsável pela distribuição internacional do filme. E por que a gente tá falando tantos números, tantas coisas, quem produziu o quê, cara? É porque é o seguinte, ó, já que o filme tava indo por um caminho poderoso, eles precisavam de alguém muito competente pra fazer a parte artística, pra fazer maquiagem, pra fazer prótese. E aí quem eles contrataram? O grande Tom Savini, um cara com um currículo genial, trabalhou até com George Romero, o pai dos filmes de zumbi. E aí ele veio com tudo. Chegou lá, quero trabalhar, e agora, o que vocês têm pra mim? Nós temos, cara, 15 mil dólares, toma aí. Aí ele olhou, tá bom, tô querendo comprar uma TV grande. Eu só queria uma TV. Tava tão louco por uma TV grande, cara, que ele não pensou 2 vezes. Ele falou, é nóis, ó, peguei o dinheiro, vou lá, vou trabalhar. Aí os caras começaram. Mas é o seguinte, ó, desses 15 mil, tu vai ter que pagar aí teus avião pra vir, teus lanches. E ele, então tá, então eu vou ficar por lá, né? Ele pegou o aviãozinho e foi pra lá trabalhar. E aí chegou lá, falou assim, tá, beleza, vou fazer as próteses agora. Então tá, trouxe o material. E ele, material? Não é vocês que iam me dar esse material? Não, beleza, consigo. Mas e aí, onde é que nós vamos fazer? Bah, não sei. Era bem assim a coisa, cara. Acho que os caras só não tinham roteiro, os caras não tinham nada. O que tá acontecendo? Olha, se a Paramount soubesse disso. Aí Tom Savini falou, não, beleza, vou dar uma circulada aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Tudo meio no improviso, meio na última hora ali. Foi dar uma volta na cozinha, se deu lá. De cara com um forno lá, gigante lá de fazer pizza. E ele, é aqui mesmo. Pegou a cozinha pra ele. As próteses verdes. Por que Sim. ficou verde? Mas então, devido à falta de materiais. A cena em que acontece o lance com Kevin Bacon, tinha uma mangueira ali, né? E ele tinha que mandar ali, né? O Kisuko.
Que suco do bode. Que suco das ovelhinhas. É. E aí, o que aconteceu? Que na hora que ele foi apertar, o negócio quebrou. E aí ele agarrou a mangueira correndo e assoprou a mangueira. Foi uma festa. Deu certo a cena. Só que quando aquele Tom Savini saiu debaixo da cama, ele tava todo cheio de que suco de bode. Ai, que nojo. Mas, apesar dos pesares, acontecem problemas, mas o cara se vira, o cara é muito bom. E apesar de ter sido contratado para fazer maquiagens e próteses, Tom Savini também foi crucial para mudar os rumos da franquia. Ele interviu e ele fez o que hoje nós estamos vendo aqui, Jason. Tom Savini chegou pro Sean Cunningham e ele falou, cara, eu vi um filme muito bacana que ele tem um final surpreendente, e este filme é Carrie a Estranha. Eu vou falar de uma forma bem superficial, mas tem uma cena no final que é surpreendente que ninguém estava esperando. E ele disse, temos que aplicar algo assim, porque hoje em dia não se tem muito disso no cinema. E a gente sabe que tudo que dá certo acaba sendo replicado. Aí ele começou a ler e achou interessante, né, que tinha a história de Jason ali, que foi uma criança que aconteceu um acidente, né, com ele, que fez a Pamela causar tudo aquilo. E aí ele falou, poxa, bem que podia ter um lance dessa criança, né, aparecendo no final e agarrando a principal e levando ela pra baixo d'água. Nossa, ia ser chocante, mas o que justificaria isso? Ah, fala que ela sonhou. E foi por isso que tem essa cena louca, pessoal. Que aparece lá, ela lá indo pra dentro d'água. Porque por que ela iria pra dentro d'água, primeiramente, né? Não, já não faz muito sentido. Ah, sim, ela poderia ter fugido, né? Ter ido embora. Podia ter fugido com a caminhonete da Pamela. É, dava um cutuco lá na outra lá. Sai da guerra. Já tinha passado por tudo aquilo. É, mas daí ela, o que ela faz? Ela pega o botezinho e vai pra dentro d'água. Ui, bem feliz. Com a mãozinha na água ali. É, vou tirar uma soneca aqui. E aí tem aquela cena icônica que você sabe muito bem qual é que é, né? Jason aparece. Uau. E essa foi a contribuição de Tom Savini. Só que a contribuição dele era pra ter sido uma visão apenas. Ele queria algo chocante no final. E aí eles não satisfeitos só com aquilo, né? Eles falaram, podemos espremer um pouco dessa ideia aí, né? E aí que vem o grande inesperado. Tom Savini deu essa baita ideia pra eles utilizar. Só que ele não concordou em trazer o Jason de volta. Olha só que loucura, cara. Ele achou aquilo tudo um absurdo. Ele disse, não, isso era pra ser uma visão só. Ele, sabe, ele não queria que trouxessem ele. Pra ele não fazia sentido. É, o personagem esse já tinha ido embora, já tinha falecido. Outra coisa também que aconteceu, que foi a intervenção de Tom Savini, é quando ele viu que a criança Jason era uma criança comum, uma criança normal. Ele falou, vamos dar uma deformada, deixa eu trabalhar um pouco. E por isso que Jason tem a figura que tem. Agora que vem o grande porém da história, tá? Podemos especular aqui. Tom Savini recebeu $15 mil. O filme foi lançado, ganhou muito, muito dinheiro, em torno de 60 milhões. E ele ganhou 15 mil. Imagina só, cara. O cara ali com contrato teve que arcar com tudo, teve que se virar. O filme ganhando um dinheirão e ele ali com 15 milzinho. Conseguiu a TV dele? Com certeza. Mas será que foi suficiente? Aí o que acontece? Ele foi contra a decisão de trazer o Jason de volta. Eles evidentemente fizeram uma sequência. Jason dessa vez aparece do nada, surge ali sem uma explicação racional. E obviamente que é o que ele diz, né? E até é coerente o que ele diz, né? De certa forma, né? Que ele diz que não concordou em terem trazido o Jason de volta, porque não faz sentido uma pessoa que já se foi lá na metade do filme voltar. E aí ele decidiu ir pro Chamas da Morte. Ele disse, não vou fazer o Jason, o Sexta-feira 13 2. Nossa, que decisão inteligente, né? Então, percebendo isso, a gente não sabe se foi por descontentamento de dinheiro ou se realmente, de fato, ele não concordou por questão de roteiro. Mas, a partir do prólogo, né, que se lê ali do livro do Sexta-feira 13, né, lançado ali pela Dark Side, percebe-se que ele não ficou satisfeito com os 15 mil, que ele achou que foi muito pouco. E aí ele se afastou da franquia e ele só retorna na parte 4, onde ele pediu muito dinheiro e ele conseguiu. Ele fez o que fez e a gente não vai dar muitos detalhes porque a gente com certeza vai querer espremer essa laranja mais à frente. E errado ele não tava em pedir toda essa grana. Com certeza. Ele pode ter tido a impressão errada, sabe? Tipo assim, ele colocou a peça ali, mas ele não queria usar a peça, cara. Então, apesar de serem grandes cabeças ali, Sean Cunningham, Victor Miller, Tom Savini, todos eles contribuíram, todos eles fizeram o resultado que nós temos hoje, no fim deu tudo certo. E a gente tá feliz, né? Porque é um filme bom. Com certeza. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Dê o like, compartilha aí com seus amigos. Se inscreva, que é muito importante pra dar essa força pra nós aí que estamos começando. Vamos trazer muito mais filme aqui de terror, muito mais filme aí de todos os outros gêneros. Estamos com várias ideias. Inclusive, a pista para o próximo vídeo é: dê uma olhadinha no que tá por vir aí em março no cinema e saiba aí o que a gente vai fazer semana que vem. Agora é o seguinte, ó.
tirar aquela sonequinha, vocês não contam carneirinho não, hein? Porque senão o Tom Savini vai querer fazer aqui, suco! Até o próximo vídeo e tchau! E por que a gente tá falando... Tá, eu vi que tu... Parecia um doguinho. Tá.